Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais esse vídeo. Esse vídeo é o terceiro vídeo da série desse nosso ciclo de palestras sobre toxina botulínica e preenchimento facial. Se a cereja do bolo vai ser a parte do preenchimento facial. A gente vai falar um pouco sobre o Aqualift e sobre o ácido hialurônico, que tem muita gente com dúvida sobre o ácido, tá? Ele que já foi liberado junto com a toxina recentemente pelo CFO. No primeiro vídeo, a gente contou como que eu conheci a toxina, como que o Dr. Wilson conheceu. Falamos sobre um caso clínico de sorriso gengival, deixamos algumas dicas a respeito desse tratamento. No segundo vídeo, nós conversamos sobre rentabilidade, formas de rentabilidade na odontologia, como ganhar R$8.000 em um único dia de atendimento clínico. Falamos também um caso clínico de reabilitação oral, utilizando a toxina e material de preenchimento, fazendo a escultura labial do tratamento. E sobre a fidelização de pacientes. Nesse terceiro vídeo agora da série, nós vamos conversar sobre bruxismo, vai ficar a dica que a gente vai dar, e também uma outra dica de rentabilidade associada ao bruxismo. Vai ficar no fim do vídeo essa dica. Vou começar esse vídeo contando uma historinha. Uma vez, numa cidadezinha, havia um lenhador muito experiente. E um rapaz chegou, que ele via aquele lenhador, ele era uma referência ali na cidade. Ele falou: "Você me ensina, eu quero aprender a lenhar com o senhor é um mestre, me ensina." Ele falou: "Não, eu te ensino, tranquilo." Pegou o machado e foram treinando anos após ano. E aí chegou um dia, aquele menino que tinha começado a treinar falou: "Eu sou melhor que o senhor, mestre." Ele falou: "Mas por que você acha isso?" "Ah, porque eu tenho a juventude, eu tenho força, eu tenho garra, eu tenho vontade e eu consigo cortar mais lenha que o senhor." E aí o mestre virou para o discípulo e falou: "Não, você tem que ter mais consciência, né? Não, eu consigo, vamos fazer uma competição." Mobilizaram a cidade toda, fizeram um grande evento e aí começaram a competição. Um menino jovem ia lá e cortava, e ele olhava para trás e o mestre dele parado, sentado, mexendo no machado. E o menino cortava e olhava para trás e ele lá começando a cortar. Eu sei que acabou o tempo decorrido desse concurso, dessa competição, foram ver quem tinha cortado mais lenha. E adivinhem, o mestre tinha cortado mais lenha. O discípulo ficou indignado, falou: "Nossa, mas como que o senhor cortou mais lenha que eu? Você mentiu para mim todos esses anos, você me enganou, como que eu fiquei lá suando, você mal suou e conseguiu cortar mais?" Aí ele virou para o discípulo e disse: "Mas eu passei mais tempo planejando. Enquanto você estava suando, tentando cortar a lenha com o machado cego, eu estava afiando o meu machado." Então, gente, isso é uma analogia para a gente pensar no que a gente tem pela frente, no caminho que a gente tem a seguir. A odontologia, ela deve ser todo e qualquer tratamento baseado em planejamento. Não podemos iniciar um planejamento de reabilitação, um planejamento ortodôntico, um planejamento de implante, de prótese, sem um planejamento. O planejamento é a coisa mais importante e é aí que entra a toxina botulínica no planejamento do dia a dia. Planejar um caso de reabilitação, sendo que lá na frente a gente precisa de uma proteção para toda a reabilitação que nós conseguimos, é a toxina que vai dar essa proteção para o seu tratamento. A gente não pode mais depender única e exclusivamente da plaquinha. A placa miorrelaxante, o dispositivo interoclusal miorrelaxante. Nós podemos lançar mão de novos métodos, de nova tecnologia, que vai trazer um valor agregado para o nosso tratamento. O CFO, recentemente, como já foi dito em outros vídeos, ele liberou o uso da toxina botulínica na odontologia. Eu me lembro que quando eu fui fazer o curso pela primeira vez, muitos profissionais me falavam, muitos colegas de profissão: "Diogo, você é louco? Como você vai fazer um curso que
não está nem liberado ainda. Você vai fazer, vai aplicar no seu consultório e vai perder seu CRO. Eu nunca tive esse receio. Por quê? A minha passagem foi pela bucomaxilo. E eu via na época a briga da bucomaxilo com a medicina, com a parte de cabeça e pescoço. Essa briga durou por anos. Quem que ia operar a ortognática? É o dentista ou é o médico? E, gente, hoje isso está mais do que sedimentado. Todo dentista bucomaxilo tem conhecimento pleno e científico de fazer qualquer tipo de procedimento cirúrgico na região de cabeça e pescoço. E quando eu vi a toxina, eu não tive dúvida. Ia passar pelo mesmo período, pelo mesmo problema, pelo mesmo tempo de adaptação. Afinal de contas, as especialidades na área da saúde, elas têm uma reserva de mercado e não querem perder aquela parcela de mercado. Então era natural que há um tempo atrás tivesse essa briga, essa divergência entre a odontologia e a medicina. Hoje o nosso Conselho Federal já liberou o uso da toxina, assim como de materiais de preenchimento facial, como Aqualift, ácido hialurônico, e é extremamente tranquilo, você pode utilizar a medicação, estamos amparados legalmente, como vimos até o código de lei no vídeo passado. Para quem não lembra, eu vou deixar aqui embaixo o código de liberação mostrando que nós podemos utilizar toda e qualquer medicação injetável. Faz uso do nosso direito de cirurgião dentista, bem como a liberação do CFO, a liberação da toxina botulínica no uso na odontologia. Quando eu fiz os primeiros cursos, o custo era alto. A gente tinha que se deslocar, fui até São Paulo, fiz o curso, hotel, alimentação, o próprio curso em si, o valor das medicações, tudo isso tem um custo. Hoje, eu percebo que esse custo foi reduzido, foi diluído ao longo do tempo. E hoje quem se compromete a aprender e desenvolver essa técnica, aprende por um valor muito singelo ou irrisório. Irrisório por quê? Porque a hora que ele aplicar isso no seu consultório, no seu cotidiano clínico, o retorno com certeza vai vir no primeiro frasco que ele utilizar. A não ser que o planejamento desse profissional esteja de alguma forma equivocado, tá? Então é por isso que a gente está aqui para guiar e orientar para que todo o aluno, todo o profissional consiga ter o seu investimento no primeiro frasco de toxina. Muitos questionam com relação à distância. Eu, quando quis aprender, tive que me deslocar da minha cidade. Assim como na minha região, em Mato Grosso, muitos colegas vêm até a minha cidade para aprender a toxina. Vêm de Rondônia, vêm do interior de Mato Grosso, vêm de outros estados, vêm de Campo Grande, assim como vão para São Paulo. Então o processo de aprendizagem é isso, a gente tem essa questão do deslocamento. Por isso eu estou aqui hoje para conversar com você. Eu quero conversar com você para romper essa barreira, essa distância geológica. Eu quero conversar com você da sua casa ou do seu consultório. Na hora que você for dormir, que você abre no seu smartphone e põe só no fone de ouvido para ficar ouvindo a minha voz. A minha voz não é muito bonita, mas quebra um galho de vez em quando, né? Ouvir ela assim um pouquinho. Então é justamente a ideia desse canal de comunicação é romper essa barreira, essa distância. Eu quero estar perto de você, estar perto dos alunos, dos colegas, né? Que isso vai enriquecer a odontologia. Eu sempre disse isso quando eu comecei a usar toxina. A hora que todos estiverem fazendo, a odontologia vai ser forte e vai conseguir os seus objetivos, que hoje é a liberação. E vai conseguir muito mais. Outra coisa que eu sempre ouvia era assim: Diogo, mas... principalmente do público que é leigo, né? Os pacientes que não têm conhecimento. Chega, Diogo, mas eu tenho medo desse botox, porque vai deforma o rosto das pessoas. Gente, medicação não deforma ninguém. Se você entender que é uma medicação e deve ser usada como tal,
não tem deformidade. Nós, profissionais de odontologia, temos conhecimento técnico suficiente para abordar essa medicação de forma responsável, de forma a propor um tratamento fisiológico para o paciente. Alguns profissionais, talvez de áreas que não tenham conhecimento tão específico, utilizam dosimetrias, doses de unidade de toxina padrão para todos os pacientes. Então, se a pessoa tem 10, 15, 20, 50 anos e vai fazer uma região frontal, ele vai usar a mesma unidade de dose. Obviamente, para algumas pessoas, alguma parcela da população vai servir e para a grande maioria não. Então, vai causar uma paralisia, porque ele não paralisa, ele relaxa, como a gente já comentou, mas o aspecto que dá é de perda de movimento pelo relaxamento muscular. Então, quando usado de forma errada, a gente vai ter um aspecto ruim. A nossa proposta, como todos vocês sabem, é propor um tratamento personalizado para cada indivíduo. Cada indivíduo, de acordo com a sua tonacidade muscular, com sua dinâmica muscular, vai ter uma unidade de dose coerente, tá? Então, outra coisa que vocês têm que diferenciar: toxina botulínica e material de preenchimento facial. Vou entrar um pouco nesse assunto. Toxina botulínica é diluída em soro fisiológico. Se vocês procurarem no nosso canal do YouTube, vai ter a diluição da toxina botulínica. Vai ensinar que é com soro fisiológico, quantos ml para quantas unidades. Vocês vão ter esse vídeo, está no YouTube, está disponível no nosso site também. Então, a toxina relaxa o músculo. O preenchimento facial, como o próprio nome diz, ele vai preencher as lacunas, os gaps, os espaços na derme. A nossa pele, ao passar dos anos, ela sofre um processo de colabação das fibras colágenas e começa a perder o ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele é responsável pela absorção de água, mantendo assim uma pele mais hidratada. Quando a gente começa a envelhecer, a senilidade, nós perdemos as fibras colágenas e perdemos essa absorção que é a hidratação da pele. Com isso, tem o colabamento e a musculatura que tem uma tonacidade maior faz o vinco na pele. E os materiais de preenchimento são colocados na derme, cada material tem a sua profundidade de aplicação e esse material vai fazer um suporte para essa pele, devolvendo assim uma hidratação e um aspecto mais jovial. Então a gente tem que saber diferenciar um material do outro, tá bom? Não podemos confundir preenchimento de toxina botulínica, tá bom? Por que eu estou aqui na internet? Qual que é a vantagem que eu vejo sobre isso? A gente pode conversar, dialogar, você pode deixar o seu comentário, assim como pessoas estão enviando e-mail, deixando mensagem em inbox na página do Facebook, deixando mensagem no site. E a gente consegue tirar dúvidas, a gente consegue fazer uma explanação, às vezes individual. Muitas vezes você que está me vendo tem dúvida de deixar seu comentário, não deveria ter, porque a gente está aqui para conversar, para bater um papo, né? Às vezes chega em inbox, Diogo, eu estou com dúvida em tal coisa, Wilson, estou com dúvida. Então a gente vai dialogando e vai rompendo essa barreira física que é a distância, tá bom? A gente, por isso, abriu também o canal da conferência, que vai ser ao vivo, que a gente vai poder abranger maior, vai ser para o Brasil inteiro, vai ser algo único na odontologia. A gente vai poder conversar com todos os nossos colegas que já fizeram o curso, mais de, se eu não estou enganado, mais de 70 cursos já ministrados no Brasil, uma média de 20 alunos, 30 alunos às vezes por curso, porque eles podem voltar para fazer. Vai ser uma experiência muito gratificante, se Deus quiser, esse encontro. Para elucidar bem a diferença entre materiais de preenchimento facial e toxina botulínica, vamos conversar sobre preenchimento facial. O preenchimento facial
nesse caso clínico, nós vamos fazer uma escultura labial. Essa paciente, ela queixou que quando ela tirava uma foto sorrindo de perfil, ela percebia que o lábio superior dela era apenas uma linha. Apesar de que o lábio, a meu ver, era um lábio muito bonito, simétrico, essa paciente, ela entendia que não era o ideal, não era o que ela buscava. E ela trouxe fotos para a gente dar uma olhada e estudar melhor o caso clínico. Foi proposto, então, a escultura labial. Nesse caso, a ideia, a intenção de todo e qualquer tratamento é devolver a anatomia. Então, você lembra da anatomia do lábio? Se não lembra, depois a gente pode dar uma revisadinha. Quem não lembrar, pode deixar o comentário abaixo, que depois a gente faz um vídeo relacionando toda a escultura. Mas só da gente observar esse caso clínico, você vai lembrar bastante coisa. Primeira coisa, quando a gente olha a foto inicial do caso, tá faltando o quê? Arco de Cupido. O que é o arco de Cupido? O arco de Cupido é uma projeção do filtro nasal. Nossa, Diogo, o que é o filtro? É uma projeção que vai vir da base do nariz até o vermelhão do lábio. Ele vai estar na linha média e do lado interno da boca a gente vai ter o freio labial. Quando a gente olha um sorriso sensual numa mulher, a primeira coisa que fica evidente é o arco de Cupido, é o filtro labial. Faz muita diferença na estética final. Vamos dar uma olhadinha, nesse caso, o que a gente precisou. Utilizamos o Aqualift, as seringas de aplicação, utilizando a seringa com agulha e o material de preenchimento, nós fizemos primeiramente a reconstrução do filtro nasolabial. Essa técnica é utilizada de retroinjeção, ela é feita primeiro lado direito ou primeiro lado esquerdo, enfim. Primeiro temos que reconstruir os filtros, que é o nosso guia. Depois do filtro, nós vamos reconstruir o arco de Cupido. Depois, a gente quer dar um pouquinho mais de volume e fizemos um pouquinho de giroversão desse vermelhão do lábio. A gente pode ver no sorriso, no lábio, como ficou. A gente tem uma melhor respiração, que vai respirar pelo nariz, o lábio está selado e percebam a harmonia do arco de Cupido e do filtro labial. Dá uma olhadinha agora nessa foto de perfil, o quanto mudou essa paciente. Então esse aqui foi um caso clínico de preenchimento. Vamos dar uma olhadinha agora num caso clínico de toxina botulínica. Nesse caso, a paciente nos procurou queixando de forte dor de cabeça. Essa dor de cabeça começava na região frontal, ela dissipava quando ela começava a ficar mais grave para o temporal, ia para a região occipital, trapézio e aí travava tudo. A paciente não conseguia nem dormir, não conseguia ficar na luz, doía demais. Foi questionada a respeito de histórico de cefaleia tensional e também de enxaqueca. Lembrando que a toxina botulínica não é para tratamento de enxaqueca. Já li alguns artigos que até associam e até tem uma melhora no quadro clínico, porque às vezes essa enxaqueca pode ter um lado tensional. Então, a cefaleia tensional tem que ser bem diagnosticada. Em dúvida, encaminhe para um neurologista, ele vai fazer o diagnóstico correto. Uma vez diagnosticado cefaleia tensional, ele vai te reencaminhar esse paciente, aí você vai fazer a aplicação da toxina. Nesse caso era muito nítido, porque a paciente já havia passado por tratamento, ela já sabia o histórico e no exame clínico percebemos uma dinâmica muscular muito forte. Essa paciente tinha uma dinâmica, como a gente pode ver aqui no antes, como a gente pode ver
aqui antes, é muito forte a musculatura frontal dessa paciente. E com isso, ocorre o pinçamento do forame supraorbitário, onde sai o nervo supraorbitário, gerando dor. Essa paciente falou: Diogo, eu não aguento mais sentir dor. Relaxa esse músculo que eu não aguento mais. Foi proposto então um tratamento com toxina botulínica. Entramos com uma dose de média para alta. Essa dose, com finalidade terapêutica, nós visamos um relaxamento quase que total dessa musculatura frontal para evitar o pinçamento do nervo supraorbitário. Essa paciente nos procurou 15 dias depois, já relatou uma melhora. Com uns 20 dias ela falou: Diogo, eu tô tranquila, tô dormindo tranquila, não sinto dor. E em contrapartida, nós também conseguimos suavizar as marcas do tempo. Conseguimos uma melhora numa estética facial, com consequência de um tratamento terapêutico. A gente pode observar como a dinâmica dessa musculatura mudou. E essa paciente ficou extremamente agradecida, ela ficou extremamente feliz. E uma paciente feliz, como nos outros vídeos já vimos, ela fideliza, você vira referência e ela vai te indicar para muito mais paciente, tá? Então isso aqui é toxina botulínica, tá bom, gente? Bem diferente do primeiro caso que a gente viu, tá bom? Para concluir, vamos falar a dica de hoje. Essa dica que é de toxina botulínica sobre o tratamento de bruxismo. Como oferecer um tratamento de bruxismo para o seu paciente e qual a rentabilidade que isso pode dar. Você fez um tratamento de reabilitação, tratamento lindo, fez porcelana. Por que você fez a porcelana? Normalmente o paciente que procura uma reabilitação é por dois motivos. Primeiro, ou ele tem os dentes todos desgastados porque ele rangeu o dente a vida inteira, ou porque ele range o dente e quebra os dentes, ou porque ele, algum outro motivo, ele não está dormindo bem, ele está passando por um estresse, que aí tem que tratar o lado emocional, enfim. Quando você faz uma reabilitação, ou você dá orto que está fazendo apertamento, ou de qualquer área que você entenda que possa utilizar a toxina para bruxismo, DTM, apertamento de ATM, enfim. Proponha um acompanhamento. Não proponha simplesmente uma aplicação. Proponha uma continuidade, uma atenção a esse paciente. Porque quando você propõe uma singela aplicação de toxina, ele vai pensar: poxa, doutor, mas eu vou ter que dispor de um investimento que vai durar por um breve período de tempo. Breve período de tempo não tem valor agregado em lugar algum. Quando você for propor um tratamento de toxina, pense no futuro, pense a longo prazo, pense na atrofia muscular que você pode proporcionar, que essa atrofia você não vai ter uma perda de função, não vai ter. Você vai ter apenas a remoção da hiperfunção. A gente quer remover a palavra hiper e queremos apenas a função. Então, o tratamento de bruxismo, a gente tem que devolver a função, remover a hiperfunção. Então, pensa assim, em vez de você propor uma aplicação, proponha duas. O paciente vem hoje no meu consultório, eu vou fazer, sei lá, 30 unidades no masseter direito, 30 unidades no esquerdo, 10 unidades no frontal, no temporal. Beleza, fez a aplicação. Você vai deixar o seu paciente reagendado para daqui 4 ou 6 meses. Por que 4 ou 6 meses? Você vai explicar para ele o seguinte: olha, o seu caso é um bruxismo severo, ou o seu caso é um bruxismo intermediário. O intermediário, obviamente, a toxina vai relaxar mais o músculo, pode ser que dure mais tempo, chegue em 6 meses. Um paciente mais severo, bruxista,
que já quebrou até barra de protocolo, vai durar menos tempo, porque a potência muscular é maior. Então trabalha com uma janela de 4 a 6 meses. Você vai explicar o seguinte para o seu paciente: olha, eu fiz a aplicação hoje, vamos aguardar de 4 a 6 meses. De 4 a 6 meses você vai entrar em contato comigo e vai falar: Diogo, ou a sua secretária liga para ele e pergunta: fulano, como que tá o apertamento? Estamos com 4 meses. Nossa, tá tranquilo, não está me incomodando. Beleza, deu o 5º mês, liga. Como que tá? Pô, voltei a apertar o dente. Voltou a apertar? Então você vai retornar no consultório para fazer a segunda aplicação, porque a gente passou pela janela, passamos pelo período que a gente pode aplicar novamente a toxina. E você vai realizar essa aplicação. Um valor médio para um tratamento de 2 etapas, vamos pensar que a gente gastou muita toxina. Utilizamos 200 unidades, utilizamos 2 frascos de toxina. Se você cobrar em um tratamento que você a longo prazo vai ter o acompanhamento desse paciente quase 1 ano, você pode com certeza cobrar em um tratamento desse de R$ 2.500 a R$ 3.500, de acordo com o seu planejamento de quantidade de dose. Vamos ficar no intermediário. Vamos supor que você vai cobrar do seu paciente R$ 3.000. Divide para ele em 3 vezes, em 4 vezes, e ele vai estar assistido por 1 ano. Com certeza ele vai topar esse tratamento e você vai ter uma rentabilidade muito grande, porque uma aplicação de bruxismo no consultório, ela não vai durar nem 20 minutos. Então você rentabilizou 20 minutos na primeira sessão, com 6 ou 4 meses depois, mais 20 minutos, você teve 40 minutos de trabalho em 1 ano para rentabilizar R$ 3.000. E outra, o paciente que fez a primeira vez o tratamento, a primeira aplicação de bruxismo e está voltando depois de 6 meses, ele viu o resultado, ele gostou do resultado, porque sempre eles ficam satisfeitos. E ele vai falar: mas doutor, se funcionou para o meu bruxismo, será que não vai funcionar para mais coisa? E aí você vai oferecer para ele um novo tratamento, para uma nova aplicação, tá bom? Então fica essa dica para os colegas que já trabalham com toxina, para mais uma forma de abordar e de mostrar essa toxina para o seu paciente. No próximo vídeo a gente vai ter mais dicas, tá bom? Mas fica aqui o meu agradecimento a todos vocês, que é para vocês que a gente está trabalhando até agora. É para vocês que a gente não para de estudar, tá bom? Obrigado a todos. Fiquem com Deus até o 4º vídeo desse ciclo de palestra.